todos. Nós vamos continuar aí, o estudo tem sido feito sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos e da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Essa parte ela é de extrema importância, porque nos parece ser um dos pontos de grande evidência que Kardec, né, os espíritos trazem através de Kardec para o mundo, do ponto de vista da filosofia, que é essa revelação, essa relação mundo espiritual e mundo material. Então, é de suma importância, né, para nós entendermos. E hoje a gente vai falar especificamente, né, em conseguir diferenciar pensamentos próprios dos que nos são intuídos. Mas eu queria, antes disso tudo, se vocês permitirem, falar um pouco sobre de que forma o Espiritismo vê a questão do pensamento, né? A gente trabalhar um pouquinho essa questão, porque aí acredito que vai se tornar um pouco mais fácil a gente entender as questões que vêm aí subsequentes a partir da 461. Né? Então, isso é muito importante. A importância, nós vimos até de entender essa questão dos pensamentos nossos sugeridos, ela também importa muito para os médiuns, né? Na questão do processo de educação mediúnica, né? Porque é uma grande dúvida que é sempre muito colocada, tanto nos médiuns da psicografia, quanto nos médiuns da psicofonia, de uma forma geral, né? Que é através do hábito, da prática, do treinamento, né, do processo que a gente chama de educação mediúnica, começar a distinguir. Porque a grande dúvida do médium iniciante é, ao captar o pensamento do espírito comunicante, vamos dizer assim, ele tem dúvida: esse pensamento é meu ou esse pensamento é da entidade que eu estou captando aqui, né? Então, me parece que essa é uma dúvida, salvo melhor juízo aí, mas eu acredito que todos aqueles que aí estão, né, hoje nessa nossa reunião, que são médiuns de psicofonia, certamente já passaram por isso ou ainda passam em determinados momentos, né? Então, acho que isso é quase que uma regra geral, né, no processo inicial. Tá? No começo, também, muitas das vezes, essa dúvida persiste muito, porque nós sabemos que, na eclosão da mediunidade, sempre vai haver uma facilidade maior daqueles postulantes, né, a médium, de sintonizarem com espíritos mais, digamos assim, terra a terra, né? Há uma facilidade maior, né? Claro, isso devido às vezes, claro que há exceções, mas de uma forma geral, as nossas condições, né? Vibracionais, vibratórias, nem todos nós fazemos aquelas preparações que são necessárias, né? E aí os pensamentos são muito parecidos, né? São muito parecidos. E isso, de certa forma, né, isso, digamos assim, justifica mais ainda, né,
corrobora mais com a dúvida. É meu ou é intuito, né? Porque está muito parecido. Então, a gente vai buscar entender essa relação nossa de pensamento, como a doutrina espírita vê, de uma forma geral, antes de entrar na questão 461. O Leon Denis, naquela sua obra, uma obra magistral, o problema do ser e do destino da dor, eu recomendo, que não dá para passar pela nossa experiência, né, com a literatura espírita, sem mergulharmos nesse livro. Uma obra espetacular, primordial. Foi escrita pelo mestre Leon Denis, ali em 1905, né? E ela fala lá que o Leon Denis fala que os nossos atos e os nossos pensamentos eles se traduzem em movimentos vibratórios. Vai se apropriando disso. Movimentos vibratórios. E o foco dessa emissão, da onde é produzido essa vibração, né? Dos atos, dos pensamentos, né? Pela repetição, ele vai se transformando, pouco a pouco, em um poderoso gerador do bem ou do mal, né? E ele conclui aí dizendo que é o seguinte: o ser classifica-se pela natureza das energias que se torna como um centro irradiador, ou seja, a nossa classificação perante o mundo espiritual, né? Como o mundo espiritual, de certa forma, como nós nos parecemos ao mundo espiritual, né? Ela se baseia na natureza das nossas energias que irradiamos. Aqui a gente coloca um perfume para disfarçar, um desodorante, né? Aqui a gente vai no cabeleireiro, aqui a gente tem processos estéticos, né, para o corpo físico, né? Rejuvenesce, harmonização, desculpa, e uma série de procedimentos estéticos, modificamos, mas do ponto de vista espiritual, não é possível nós nos transformar. Os espíritos mudam, sim, as feições, né? Podem se utilizar digamos assim, de ideoplastias, se apresentarem de forma diferentes, alguns até baseados em outras reencarnações, não é verdade? Mas o que nenhum espírito, seja encarnado ou desencarnado, consegue modificar é exatamente a forma como ele é reconhecida, que é a natureza das energias das quais ele irradia, ou seja, dos fluidos que irradiamos. Então, o Leon Denis faz um trabalho muito bacana sobre isso. Uma outra afirmativa que eu queria trazer, também para a gente ir se apropriando, é uma afirmativa muito simplesinha, mas ela é muito instigante. Ela nos propõe um trampolim que nos faz mergulhar muito profundo, que é uma frasinha do Emmanuel que diz assim, está lá no Pão Nosso, lá, no capítulo 15. Pensar é criar. Certo? O Emmanuel diz, pensar é criar. Então, o pensamento cria. Então, isso é outra coisa que a gente já precisa se apropriar aí, viu? Para a gente começar a entender o que vem por aí. Né? E aí a pergunta que, obviamente, vocês vão fazer é, então, Heraldo, o que seria o pensamento? Né? Então, para nós espíritas, o pensamento é a forma que nós possuímos, né? Ou, digamos assim, a faculdade
que nós temos de refletir, né? Ou seja, assim, seja de uma forma lógica ou não, né? Mas, principalmente, nós entendemos o pensamento da doutrina espírita como força criadora, uma força construtora, né? E essa força é capaz de moldar a matéria, é capaz de organizar formas abstratas ou concretas, né? E que, através da vontade, constroem, organizam os nossos objetivos. Essa é a forma que a doutrina espírita, vê o pensamento. Certo? Então, é uma força poderosa, criadora, né? Construtora, molda, né? Molda matéria, organiza formas, né? Concretas, substratas, enfim. E a vontade, que é, né? Digamos assim, que propulsiona essa força, né? Que isso é uma faculdade inerente ao ser vivo, né? É que constrói os objetivos. Eu estou dizendo isso porque é ao ser vivo, porque até o século, inclusive, até o século XX, teve um filósofo lá do século XVII, né, o Descartes, e o Descartes dizia que os animais eles não eram movidos por pensamento, eram, né, eram apenas assim máquinas, vamos chamar assim, né? Não eram não eram desprovidos de emoções e eram desprovidos de pensamentos. Aí Descartes falava isso. E essa concepção, inclusive, ela durou até o século XX. Aliás, o grande desafio do século XXI, é importante que se diga, está baseado numa declaração de Cambridge, né, sobre a consciência dos animais humanos e não humanos, né? Que um grupo lá de cientistas, na época, em 2012, eles elaboraram, né, uma declaração em que ali se alegava cientificamente, né, que haviam evidências assim de que os animais não humanos, né, eles possuíam substratos neuroatômicos, neuroquímicos, neurofisiológicos, né? E isso quer dizer o quê? Possuíam estados de consciência e tinham comportamentos intencionais. Olha que coisa interessante, né? Isso já é uma afirmativa científica, né? Ou seja, de uma forma geral, o que é que isso trouxe para nós? É de que há evidências muito fortes, né, que nós humanos não somos os únicos a possuir esses substratos, né, neurológicos, é, é, que os animais possuem. Isso é uma coisa interessante, né? E lá ele fala de animais não humanos, e inclui todos os mamíferos, as aves, né? Polvos, né? Bom, enfim, eles possuem esse substrato neurológico, né? Que na verdade, isso faz com que haja atitudes intencionais, sentimentos, né? É um fator. Esse é o grande desafio aí, um dos grandes desafios da ciência, que é o pensamento dos animais não humanos, né? Só para abrir um parênteses, esse também é um assunto que a doutrina espírita já fala sobre isso, já vem, Kardec já falava sobre isso, sobre os animais pensarem, sobre os animais sentirem, né? Eu vejo que isso é a dúvida, muitas pessoas perguntam, eu vejo na doutrina espírita algumas palestras, né? Principalmente aqueles que são tutores ou que são amantes, né, de pets, de animais, né, que têm seus animais de estimação, e diz assim: o meu me entende, né? O meu sabe que eu estou triste, o meu. E que, na verdade, isso não é digamos assim, um devaneio provocado pelo amor ao animal, não. Tem aí né, um fundo de verdade muito grande, que a doutrina espírita já falava sobre isso, né? Já falava que os animais possuem um tipo de inteligência ainda, né? Muito ainda primitiva,
não é? Havia o predomínio do instinto, mas há uma inteligência primitiva e etc, 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 né? Bom, então veja bem, dessa coisa, pois não. O meu amigo Valdemar, acho que levantou o dedo, é isso? Está sem voz, está sem voz. Está sem microfone. Não. Outro dia eu vi na internet que, numa pesquisa científica, um estudo sobre os elefantes, descobriram que os elefantes chamam um ao outro por sons diferentes. Cada elefante tem o seu som de acordo com a sua individualidade. Eu achei isso muito interessante, só corroborando aquilo que você falou. Que o elefante chama um outro pelo nome, como nós fazemos também. Perfeito. Como é que pode, hein? Perfeito, perfeito. Eu vi isso também. A gente sabe dos golfinhos, né? Nós sabemos, por exemplo, de migração das aves, como é que elas sabem, né? Aves de um lado do globo e de outro lado, como é que elas sabem o momento de chegarem ao mesmo lugar, embora estejam em extensões, distâncias diferentes, quer dizer, como é que umas atrasam a sua migração para poder chegarem juntas? Quem diz isso a elas, né? Se elas estão do outro lado, né? Do mundo, quer dizer, quem diz isso a ela? Alguém manda o WhatsApp, diz, estamos saindo daqui agora, e vocês saem daqui 2 meses, né? Porque vocês estão mais perto e tal. Então, a gente está repleto dessas que a gente tem tratado com uma certa curiosidade, né, Valdemar? Nesse programa a gente vê, nossa, é curioso, a gente se surpreende tanto com isso, mas por isso que eu quis citar essa declaração de Cambridge, porque há realmente o substrato neurológico, ou seja, que isso que dá a faculdade de pensar, de sentir e de agir intencionalmente. Muito legal. Boa aí o exemplo aí do Valdemar. Você vê, né, um elefante tratar, entender, né, que são diferentes, quer dizer, reconhecer individualidades, né? É fantástico, eu acho isso. Bom, então veja bem, a Celinha levantou a mão aí. É só para dar um spoiler, que no capítulo 11 nós vamos estudar isso, né, Heraldo? Sim, eu não sei se é de cor assim, mas deve ser, você está falando? Não. Os 3 reinos. Sim. Vamos ver o que o Kardec vai falar para nós, para todo mundo ficar bem ansioso para chegar ao capítulo 11. Perfeito. E que vai ser fácil de ilustrar com o avanço da ciência, né? De lá para cá, né? Então, a gente vai ver o quanto, sem nenhuma preocupação, não temos nenhuma preocupação, aliás, o Kardec sempre diz, da gente chegar digamos assim, os argumentos da doutrina espírita estarem defasados. Não tem nenhum problema. Kardec mesmo dizia, fiquem com a ciência, né? Mas a gente vai ver que, filosoficamente, a doutrina espírita realmente já fala bem sobre isso. O reino vegetal, né? O reino mineral, então a gente vai ver. Mas o importante, para a gente, né, voltar aqui a essa questão, eu quis falar um pouco dos animais, porque essa é uma pergunta inevitável, né, sobre pensamento. Então, olha, se animal tem pensamento, se animal tem sentimento, isso aqui eu vou deixar para vocês, não vamos nem entrar nisso agora. Eles podem ver espíritos. Se eles podem ver espíritos, nós temos aí um fenômeno mediúnico, né? Perfeito? Não estou falando que animal vai psicografar, não estou falando que animal vai psicofonia, né? Podem ver deixa eu me lembrar aqui de um espírito que reencarnou no Brasil, eu não sei se é Carre Bachuter. Bom, enfim, em que ele relata sobre isso, na visita que ele fazia perante, ele relata um fato do boi, ele foi acariciar e o boi o percebeu, ele desencarnado. Ele faz esse relato. Tinha percepção, mas saía só para
para deixar um barulhinho aí com você. Então, nós vivemos rodeados o quê? Baseado nisso que a gente já conversou aqui. De pensamentos, vibrações, energia de todo tipo, imagina. E essas vibrações, elas influenciam bem ou mal a nossa vida, né? Tá claro? Então, porque nós vimos o quê? O que é o pensamento? É uma faculdade, né? Lembra disso? De refletir de forma lógica ou não. É uma força criadora, uma força construtora que molda a matéria, não falamos sobre isso. Então, nós vivemos rodeados dessa força que emana dos seres humanos e não humanos, né? Pelo que a gente já está vendo aí. E que isso influenciam a nossa vida, para o bem e para o mal. E aí eu quero destacar uma outra coisa. Baseado nisso, como é importante o ato de pensar, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa sair dessa noite daqui, pelo menos entendendo ou valorizando, ou enxergando o quanto é importante o ato de pensar e os seus reflexos nas nossas vidas. Ou seja, o quanto o nosso pensamento reflete na nossa vida. O que pensamos reflete na nossa vida. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa sair daqui dessa forma. E eu quero lançar uma perguntinha rápida para vocês. O que vem primeiro? Os pensamentos ou os sentimentos? Se nós somos portadores, né, de sentimentos, obviamente. Para vocês, quem quer? Pode dar um chute, né? 50% de possibilidade de acertar. O pensamento ou o sentimento. Mas aí, igual a prova, né? Marque aí o pensamento e explique a sua resposta. Então, você pode dar um chute, mas por que você acha isso, né? Quem que é aí? Levantaram a mãozinha aí. Júnior, foi Júnior. Júnior levantou a mão. Então, vamos lá. Vamos de cada vez aí. Foi eu, Heraldo. Vamos lá, Juninho. Tá bom, querido? É o seguinte, a gente está numa divergência, assim, porque eu acredito que a sensação, dependendo, tem sensações que a gente tem que elas são mais rápidas que o raciocínio. Tem sensações que você tem, principalmente acho que sensações primitivas, que elas são mais rápidas que o raciocínio. Então, talvez por isso, eu acredito que a sensação chega primeiro, né? O sentimento. Sentimento. Agora eu entendi. Vocês estão numa dúvida aí, né? Não é comigo, não, né, Chaime? Não. Porque eu não falei. Não, nós estamos eu tenho uma colinha aqui, eu estou falando, agora eu entendi agora, porque eu não estava vendo a Chaime ao lado. Ótimo. O contrário. O pensamento é muito rápido, né? Então, assim, você se sente porque o seu pensamento captou determinada situação e você exterioriza através do sentimento. E eu já acho vamos falar daqui a pouquinho aí, vamos ver aí o que diz a doutrina espírita e vamos ver aí, Valdemar, se é você ou a Chaime que é mais espírita. Olha, a Alessi, eu acho que ela escreveu aí. Alessi, quer falar? Eu penso que é isso aí mesmo também. Eu acho que primeiro a gente pensa, depois. Primeiro a gente pensa, depois sente, depois. Acho que age, né? Perfeito. Acho que é por aí. Tá bom. Tá joia, Alessi. Maria, tá com a mãozinha em pé. Eu estou de acordo com o Valdemar, mas eu acho que a gente sente, vem aquela sensação, aquela coisa, e depois você fica assim, é uma coisa de externar, aí a gente fica assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Entendeu? Boa. 2-2, Maria. 2-2. Você empatou aí pro lado, para ficar bom pro lado do Valdemar. Geraldo, e quando a gente tem
uma sensação, aí fala assim, nossa, que estranho. O que é isso que eu estou sentindo? Aí você começa a pensar. Então, eu acho que depende. Eu não sei se tem uma coisa que é só primeiro pensa, depois sente, ou sente, depois pensa. Eu acho que varia. Mas quem sou eu também, né, para achar? Não, tá valendo. É TT em cima do muro. TT ali no meio. Agradou a todos aí. Quem mais? Sensação seria emoção, né? Não tem nada a ver, não é isso? Sentimento. Eu estou com a TT aí e também uso do artifício do direito do depende, viu? Quem está falando? A Tamires. Tamires, tá bom. Tá bom. Você e a TT querem ganhar pelo menos 5 na prova, né? Que acertou meio. Tá bom. Tem mais alguém que queira se manifestar aí? O que vem primeiro? Pensamento? Olha, às vezes também sensação envolve sentimento, porque você às vezes está com uma sensação desagradável ou uma sensação boa de que vai acontecer alguma coisa e você fica aquilo assim, alguma coisa boa ou ruim, aí acaba você se externando com uma outra pessoa. Falo, não falo? Se é em relação a uma pessoa próxima de você, você fica sem saber se é uma coisa desagradável, uma sensação triste, desagradável, preocupante, você diz assim, olha, eu não sei se eu aviso a ela que isso que eu estou, e que me vem sempre ela na cabeça, no pensamento, eu não sei se eu aviso, não sei se não, você fica naquela dúvida. Então, não deixa de ter relação uma com a outra. Entendi. Ó, temos duas aí que levantaram a mão. Mercedes. Acertei seu nome hoje, hein, Mercedes? Acertou. E a nossa Cida Schmidt. Tá, já vi o dedinho da Cida e a mãozinha levantada. Então, Mercedes, já está aberta aí. Eu acho que tudo nasce no pensamento, na mente. A mente acaba criando o sentimento bom ou ruim, né? Ela vai alimentando isso e transformando o seu sentimento. Eu imagino que seja isso. Vou deixar claro aqui. Eu não sei se a gente definiu bem os termos. Quer dizer, o sentimento quer dizer emoção, tá? É isso. A emoção ela vem antes do pensamento ou não? Cida Schmidt. Então, tudo bom, Heraldo? Olha, eu sempre entendi que... Eu entendi, não, a doutrina diz que o pensamento é um atributo do espírito. Certo. E, partindo aí, o espírito é imortal. Certo. Então, o nosso pensamento sobrevive à desencarnação, à nossa partida do mundo físico. Certo. Nesse sentido, ele precede o sentimento. Porque, uma vez inerente ao espírito, nós pensamos e dentro do nosso pensamento, de acordo com a nossa medida, que seja farta ou muito pequenininha, virão os sentimentos de bondade, de amor, de irritação, de julgamento. Acho que seria mais ou menos por aí, não sei. É verdade. Não, está bem embasado. Valdemar concorda com o voto da Cida? Não, eu concordo porque, por exemplo, se eu me lembro de uma pessoa da qual eu gosto muito... Você tem juízo, né? Aí eu começo a sentir que eu gosto dessa pessoa, que né? Agora, se eu lembro de uma pessoa que não é grandes coisas, aí também vem outro sentimento contrário, né? Tá certo. Tem isso tudo, né? Certo. Agora, eu depois, em família, vocês vão ter que explicar aí que vocês votaram aí contra o filho e a favor da nora. Nora tá com moral com sogra e sogro aí, hein, gente? Tá bom, sempre! Não tenha dúvida, ela é muito fofa. O Juninho é também, mas ele deixa. Tá bom. Bom, tem mais alguém aí? Só porque eu não estou vendo, é porque eu não vejo todo mundo, não. Hoje a Fran, a Fran é a olheira, né? É que fica olhando.
Olha aí. Eu estou vendo aqui que todo mundo com frio aí. Francis, Todo você mundo está vendo agasalhado. mãozinha? Não, não tem nada na hora, só da minha mãe mesmo. Tá Mas eu pronto. nem sei, agora elas já alguma falaram coisa. e tudo certo. Ali- Qualquer coisa eu aviso. Alice Isso. postou uma coisa aí. Leci, minha querida, Escrita, fala aí. ele escreveu. Fala aí, Leci, que não dá para eu ler aqui. Quer dizer, dá, mas é porque eu estou olhando as carinhas. Você tem que levantar a mão. Ela, Tem que levantar a mão. Tá. Não, assim, o Emmanuel diz, né, que a mente é a mesma coisa, o pensamento, não é isso? É o reflexo, é o espelho da vida em toda parte, né? Mas a mente ele já é um composto, não é só o pensamento. Só o pensamento mesmo? Não, então tá. não. Então foi mal. Foi mal. Não é só o pensamento. Tá bom, foi mal. Posso ir. Valdemar, tá com a mão em pezinho aí. Quer falar ou porque esqueceu de baixar? Ô, Heraldo, Oi. se for uma coisa física, por exemplo, eu sinto frio, estou distraído, mas sinto frio, aí eu começo a pensar no tempo. Quer dizer, aí no caso o sentimento vem antes, se for coisa física. Aí é sensação, não é sentimento. Sensação? Aí falhou. Eu já achei que você estava querendo equilibrar o jogo pular para o lado do Juninho, mas tá bom. Pode não, Olha, seu Valdemar. Não. Tá Olha, vocês realmente estão muito bons, porque os argumentos são ótimos. Agora eu vou falar sobre a ótica da doutrina espírita. Tá ok? Então, obviamente, me parece que eu vou criar um celeuma para metade dos que manifestarem, a outra metade. Né, então, eu vou até sumir da imagem para não passar vergonha. Tá bom. Vamos lá. Bom, para a doutrina espírita, o sentimento, a emoção vem primeiro. Por quê? Não faz sentido a razão sem emoção. Então, é necessário, é a emoção que gera a razão, o pensar, o construir a partir de uma emoção vivida. Isso é importante entender sobre a ótica da doutrina espírita, pode discutir isso depois com o espírito de verdade. Não é comigo, não. Depois aí, sono físico, tá certo? Por que a doutrina fala? Isso é importante a gente entender, porque olha só para onde a gente está caminhando. Nós estamos caminhando... Qual o objetivo principal? De tentar entender se o pensamento, como distinguir um pensamento sugerido de um pensamento próprio. Esse é o objetivo nosso aqui hoje, não é esse que está sendo colocado? Porque nós já estudamos nas anteriores sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, nos dirigem até, da importância, etc. Bom, então, nós vimos isso aí. A doutrina espírita fala a respeito de que a emoção... Ou seja, a razão sem emoção não tem sentido. Então, o sentimento é que gera a nossa ação de pensar, né? É ele que gera. Quer ver só? A partir disso, quer dizer, vamos começar a entender. Tem o M aí, que eu não sei quem é, de mãozinha em pé. Quem é? Porque para mim aparece letra M. Não, é a Cida e o Valdemar que não desligaram minha a mãe, mãozinha. mas já Tá bom. Tá. Desculpa. Porque aparece só a letra M para mim, eu não sabia quem é. Vamos lá. Olha, quando nós pensamos, o que é que a gente falou? O pensamento é uma força, né? A gente emite ondas mentais. Essas ondas são físicas, porque são ondas eletromagnéticas. Ou seja, o que é uma onda eletromagnética? Ela transporta energia. Então, o cérebro, aí eu estou falando do cérebro, ele é o quê? Ele é um aparelho emissor. Veja bem, ele é um aparelho emissor, mas é, ao mesmo tempo, uma antena receptora, né? Muito parecido com rádio e televisão. A gente sempre usa esse exemplo, né? Muito parecido. Essas ondas mentais são físicas, eletromagnéticas,
elas são captadas por outras criaturas, encarnadas ou desencarnadas, nós sabemos disso. Desde que tenham, agora que vem o porquê da pergunta anterior, esses pensamentos, essas ondas mentais, que são os pensamentos, ondas eletromagnéticas, físicas, só que são captadas por encarnados e desencarnados, mas só podem ser captadas, né? Só consegue captá-las aqueles encarnados ou desencarnados que tenham o quê? Sentimentos semelhantes. É a sintonia. É isso que nós chamamos de afinidade. Afinidade não é quem pensa igual. Afinidade é quem sente. Percebe? Você pode gerar uma afinidade com alguém sem pensar nela, sem conhecê-la. Há uma afinidade, né? Então, veja bem, essa captação de um pensamento de uma outra individualidade, ela se baseia profundamente nos sentimentos semelhantes aos nossos. Opa, aquela questão de quando é que eu sei que é meu ou seu, percebe? Ela gera uma dúvida porque se mistura sentimentos. E aí, o que vai acontecer? Quando há a captação de sentimentos que não são muito iguais, afinizados aos meus, com certeza é sugerida. Já começando por aí digamos assim, a dar uma dica para a gente começar a entender. Não é isso? Agora, isso também a gente não pode deixar de falar, quero abrir só um parênteses rápido, sobre a nossa responsabilidade em cima dos nossos pensamentos, principalmente aquele que nós criamos e direcionamos aos outros. Isso também está claro para nós? Há uma responsabilidade muito grande nos pensamentos que nós criamos e direcionamos aos outros. Por isso é que nós sabemos da força das preces intercessórias, por isso que nós sabemos do valor do pensamento nas reuniões mediúnicas, nas nossas preces, nos momentos em que nós pedimos pelas pessoas, em que nós mentalizamos as pessoas. Lembra disso que a gente fala assim, vamos mentalizar o fulano. Então, bota lá no pedacinho de papel o nome, mas o importante é a mentalização. Não que o nome não seja importante, mas o que vale? A mentalização. O Júnior está aí. Ontem nós estávamos conversando antes da reunião mediúnica, o Valdemar Júnior, e ele vai se lembrar, porque ele falava assim, preciso pedir por uma pessoa. Que alguém pediu para ele por uma terceira pessoa, que ele não conhecia. E aí a colocação, qual que é o nome? Falou, não sei. Lembra disso, Juninho? Eu lembro, é porque a pessoa ficou de me dar o... Perfeito. Falou que o irmão estava em estado grave no CTI, e ficou de me dar o nome dele. Mas ela mas eu acredito que não tenha dado até por causa da... Sim, mas a proposta é a seguinte, se nós pensarmos, é captado. Já recebe isso? Isso. Uma outra coisa, Júlio, e todos, a importância é a seguinte, é o que a gente precisa aqui. Então, sentimos as emoções, aí o pensamento, né, a razão, e a gente entender que o pensamento, se ele é um emissor de ondas eletromagnéticas, ele também, o pensamento, ele tem um fator muito importante
na nossa vida. Por quê? Porque ele é um propulsor das nossas atitudes. Pensamento é um propulsor das nossas atitudes. Por isso é que os espíritos nos recomendam que aqueles pensamentos que estão, digamos assim, contrários à pureza doutrinária, à ética evangélica de nosso Senhor Jesus Cristo, devem ser repelidos por nós, devem ser contidos, devemos, aí é que a gente vê a beleza do orai e vigiai, tão recomendado por Jesus. Na questão da vigilância, porque o pensamento é propulsor das nossas atitudes. Esse pensamento ele vai ser captado. Né? Então, e outra coisa também que eu fiquei, quando estava dando uma estudada sobre o tema, vendo uma conclusão aqui. Vocês pararam aí para refletir que, se nós estamos rodeados, se a nossa vibração ela é percebida pelo mundo espiritual, é assim que nos identificam do lado de lá, nos veem permanentemente, né? Através dessas vibrações, né? Dos sentimentos, das emoções e do pensamento, da razão, né? E é assim que nos vê, o nosso campo mental, dá para concluir, que ele é o quê? Inteiramente devassável pelos espíritos e até pelos encarnados. Sim ou não? Devassados. Nós não temos, de maneira alguma, nenhum tipo de preservação da intimidade. Nesse sentido. Ou seja, o espírito mais terra-terra, desencarnado, é capaz de perceber nossos sentimentos, nossas emoções. Mais terra-terra que for. O mais materializado que ele ainda se encontra. Ele é capaz de quê? Por sintonia, perceber as nossas emoções. Obviamente que são transportadas, né, o agente que transporta o pensamento nas ondas eletromagnéticas. Está claro? Por isso que a gente vê, tem uma colocação do Paulo de Tarso. Né? O que Paulo de Tarso fala? Essa é famosa, todo mundo conhece. Que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, não é assim? Então, essa colocação do Paulo, ela chama atenção que nós temos que pesar, né, medir constantemente na balança, digamos assim, consciencial, né, as responsabilidades que nós já temos pelo conhecimento dessas verdades, ou pelo menos dessa visão a respeito do ato de pensar. Não é? Se ainda não conseguimos domar emoções, que precisam ser domadas, obviamente, né? Vai pelo menos repelir o pensamento. Né? Pelo menos conter. Pelo menos no exercício da disciplina de remodelarmos, né, os nossos pensamentos interiores aí. Não é? Porque nós já temos esse conhecimento sobre a questão. Então, a gente precisa mesmo realmente pesar isso aí, diz o Paulo de Tarso, e se nós estamos cercados por um, né? Por que isso? É simples de entender. Porque as nossas criações mentais, né? O que é que, na verdade, elas vão determinar? Elas vão determinar o tipo e o caráter das nossas companhias espirituais. Estamos chegando lá, ó, já estamos falando das companhias espirituais. Né? Então, nós estamos falando de vibrações compensadas. Ora,
As companhias espirituais, essas vibrações compensadas, aliás, não sou eu que falo isso, é o Martins Peralva, ele fala lá, no Estudando a Mediunidade, anota aí, a Cida gosta de anotar, capítulo 3, Estudando a Mediunidade, está lá, Problemas Mentais, do Martins Peralva. Por que ele vai falar isso? E aí é o seguinte, aqueles que têm um grupo grande dessas companhias, porque as criações mentais nossas, elas determinam o caráter, o tipo das nossas companhias. E os espíritos nos influenciam mais do que ordinariamente, mais do que imaginamos, nos dirigem. Grande parte dos pensamentos nos são sugeridos. Percebe? E muitas das vezes nós não identificamos muito. Por quê? Porque estamos nessas vibrações compensadas. A partir do momento em que iniciamos a disciplina, pesamos na balança consciencial, né? A responsabilidade pelo conhecimento, de que as nossas emoções precisam ser contidas, aquelas, para que não se transformem em pensamentos, para que isso não se transforme pela repetição em um ato propulsor de atitudes, aí a gente pode ir criando um contraste. E aí mais evidente se torna aquilo que vai de encontro ao nosso processo de conter a emoção, disciplinar, a gente identifica perfeitamente que aquilo é sugerido. Vai de encontro, ou seja, contrário. Porque nós estamos vivendo um processo de disciplinar, né, de moldar, de conter determinadas emoções. E vamos também entender... TT levantou a mão, Heraldo. Ah, boa. Vai ver que quer ler alguma coisa. Heraldo, então o controle é nosso? Sim. As emoções são nossas, né, TT? É nós que precisamos. Lógico que a gente busca ajuda. Então, a gente tem o grande recurso da prece. Então, por exemplo, é claro, nós somos espíritos aí em processos viciosos, né? Então, a gente traz uma série de emoções desorganizadas, porque tudo isso é gerado, né, digamos assim, essas emoções, elas brotam. Qual é o gatilho? É baseado nos nossos valores, né? Naquilo que temos. Então, a gente, de certa forma, reage emocionalmente, né? Por isso que não há uma mediunidade igual a outra, não há um ser humano igual ao outro, não é verdade? Não há um transtorno igual ao outro, na medida igual ao outro, na intensidade. Nós somos plurais, e esse é o grande barato da coisa. Agora, a questão é essa. Como nós trazemos, veja bem, esse campo dos nossos valores que adquirimos, né, no decorrer aí dos séculos, esses valores é que geram as nossas emoções, né? E aqueles valores em que nós, em estado automático, nos geram pensamentos, né, propulsionam atitudes. Então, quando eu reajo de forma agressiva a algo fisicamente, a emoção que me veio, ela gera a raiva, a antipatia, né? Não é verdade? Aí eu já penso e a atitude ela vem. Percebe? É isso. E quem faz essa interface é o perispírito, né? Que a emoção está no meu eu aqui, né? Meus valores. O perispírito é exatamente ele que transporta isso para o corpo físico. Aí vem as endorfinas, vem aquele negócio todo, mas o perispírito que transporta tudo isso, né? Tá bom? Olha, lá a revista Espírita, ela trouxe de junho de 1862. Então, quem gosta de anotar, vamos lá. Lá tem uma coisa muito interessante, chama Conversas Familiares de Além
do túmulo, o Allan Kardec fez. E ele fala lá, tem uma lá que eu trouxe aqui rapidinho, uma comunicação do senhor Samson, e ele fala lá dessa forma, ó, o ar que vos envolve é impalpável como nós, ele está dizendo, é o espírito desencarnado falando isso. Esse ar, ele leva o caráter do vosso pensamento. O sopro que exalais, ele diz assim, é por assim dizer, ele está dizendo o seu Samson, uma página escrita dos vossos pensamentos. Elas são lidas e comentadas pelos espíritos, prepara aí agora, que se vos acotovelam incessantemente. Eles, ele está dizendo, ou seja, né, essas nossas semanas, são os mensageiros de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. Está lá esse testemunho de um espírito desencarnado, nos mostrando como, percebe? Essa relação de pensamento. Ou seja, todo movimento, a gente pode dizer, e realização no mundo que nós vivemos, hoje, se mundo espiritual e mundo material se interpenetram, todo movimento e toda realização no mundo são produtos de forças mentais, que vão se transferindo de uma pessoa para outra. Por quê? Porque todos nós somos uma antena psíquica. De um lugar para o outro, obviamente, né? De uma pessoa para outra, às vezes de um lugar para o outro. Isso é que vai construindo obras ou desarticulando obras. Percebe? Construções, né? Ou seja, nós estamos sempre em sintonia, queiramos ou não. Está claro? Em sintonia com quem? Com as forças mentais que se movimentam no mundo. Meu irmão levantou a mão, Heraldo. Quem? Valdemar. Juninho. Pode vir, Juninho. Heraldo, então, assim, a gente pode pensar que quando a gente tem algum pensamento, digamos, uma sensação, um pensamento ou uma sensação, né? Ela pode ser uma soma daquilo que a gente já traz impregnado no perispírito, né? Mais a influência dos irmãos desencarnados que estão acompanhando nossas atitudes e processos, nos acompanhando. Então, seria uma soma desses dois fatores, né? Aquilo que a gente traz impregnado e mais as influências espirituais em volta, né? Isso, as nossas atitudes. As nossas atitudes. Por quê? Porque conforme a nossa, Júnior, identificação emocional, nós já vimos aqui que nós vamos externar vibrações. E essas vibrações vão se vincular a quê? A outras de mesmo igual teor vibratório. E aí isso vai potencializar... Entendi. Exatamente. Aí a gente já conhece essas influências. Por isso a necessidade de conter os sentimentos, as sensações, as emoções, que precisam ser domadas, para que isso não se transforme em pensamento, porque isso vai gerar uma identificação emocional, porque vamos externar vibrações, vão se vincular a outras de igual teor vibratório. O estrago começa aí. Quem diz isso, Júnior? Não sou eu. Está lá também. O Dias Gloriosos da Joana, capítulo 2, Forças Mentais. Uhum. Depois você pega com a Cida, que ela já anotou. Dias Gloriosos, capítulo 2, Forças Mentais. Tá bom. Da Joana de Ângela. Muito legal de pegar essa parte para entender isso. Como funciona. Bacana, bacana. Por quê? Porque nós nos vinculamos, olha que coisa interessante. Isso é tão... a palavra, Heraldo. Tá, já vou passar, TT. Só concluir aqui. Nós nos vinculamos
Porque essa vinculação, quer dizer, há uma identificação emocional, externamos vibrações, essas vibrações se vinculam ao outro, e nós, veja bem, a influência dos espíritos, elas vão se exercer pela sintonia. A gente aprendeu isso, isso é sintonia, quando a gente se vincula a outros de igual teor vibratório. E você sabe como é feita essa vibração, essa vinculação? Ela é material, é fusão magnética. Olha só. Quando há uma afinidade, há uma fusão magnética. Por isso, muitos espíritos têm dificuldades, muitas das vezes, de retirar determinados fluidos que estão entranhados, porque ali há uma fusão magnética. Você vai lidar com isso no seu trabalho. Questões energéticas, vibracionais, causando problemas. Entendi. Ali há uma fusão vibratória. Entendi. Talvez a acupuntura, não sei, aí eu sou leigo, mas para mim, que sempre fiz acupuntura, né? Quer dizer, com paciente, por quê? Os pontos de energia. Isso. Desfazendo, olha só, há fusões magnéticas. Olha que bacana. Isso é muito interessante, né? Muito. E de outro lado, TT, estou agora fechando para passar a bola para você. O que acontece, então? Vamos usar aqui um elemento para a gente entender. Essa reciprocidade vibratória, ela constrói uma ponte entre nós e a mente de encarnados ou desencarnados. E aí não arranca muito fácil. Houve uma fusão magnética, não é fácil, não é assim, dá um passe que melhora. Alguns casos, dependendo, isso não é muito assim. TT, minha querida, desculpa fazê-la esperar. Você sabe que é a minha predileta aí, para ler é você. E olha só, Heraldo, que eu fiquei pensando, quando você falou, nós temos que tomar conta dos sentimentos. Então, a gente tem que ser mais racional e menos passional? Foi isso que você disse? Eu entendi errado. Razão sem emoção não faz sentido. A emoção sempre vai surgir. Quando há o predomínio da razão. Eu, particularmente, não acredito muito em ser... Eu sou um ser racional, de predominância racional, entende? Não, as emoções falam do nosso legado, emoções falam de heranças atávicas. Nós temos uma fieira aí secular, milenares, né? De vivências que construíram em nós valores que geram essas emoções. Então, não é racionalizando, eu vou agora, não. É tanto que, para conter determinadas emoções, é muito sacrifício. A gente tem que pedir muita prece. A gente tem que... Por isso que nós somos, numa linguagem assim, os espíritos falam assim, nós somos mendigos espirituais. Há uma dependência da misericórdia divina. Ai de nós sem a misericórdia divina. Então, é ela que nós temos que recorrer para o equilíbrio, né? Para a disciplina. Tem mais alguém com a mãozinha levantada aí? Ó. Temos 3 minutos, vamos lá. Não, 5. Sou eu, Heraldo. No caso, um exemplo do que você está falando seria, por exemplo, uma pessoa que a gente ama muito, mas ela está passando por um momento difícil e ela tá com aquela energia baixa que você não consegue ficar perto dela porque tá te estressando você tentar, assim, fazer com que ela mude ali o campo vibracional dela, que ela tá vibrando tanta má energia que ela tá te influenciando. E você tá tentando mudar ali, dar uma ajuda e não consegue? O amor, né? A primeira coisa que a gente precisa de separar, que o amor, quando se fala em amor, a gente precisa fazer uma separação. O amor cobre a multidão de pecados. O amor tudo pode, tudo sofre, tudo é? Então, o amor é algo muito especial. Aliás, o amor é a razão da vida, ok? Então, eu entendo quando você fala. Quer dizer,
é o gostar de alguém, né? Ali. Porque se é o amor, ele se sobrepõe. Se é o amor, se sobrepõe. Né? Até é bom, porque tudo suporta. Se é uma emoção que tudo suporta, você está amando. Aí realmente você está amando. É a vivência do amor. Ok? Mas eu entendi bem a sua questão. Mas nós também podemos, Tamires, te dar para você refletir. Eu não tenho nem a competência e, por isso, nem tenho pretensão de dizer exatamente. Mas, muito dessas vezes, dessa irritação, é porque nós, de certa forma, também não estamos conseguindo, queremos nos afastar, porque está havendo uma fusão também magnética entre nós, digamos assim, e aquele padrão vibratório ali, de repulsa. Aí eu me irrito, entro na faixa vibratória da irritação, da raiva, do não querer, de chutar o balde. Aí o que está vindo? Uma emoção de o quê? Eu quero chutar o balde, eu quero... Essas emoções precisam ser contínuas. É isso. Não é? Porque melhor ouvir a do afastamento do que persistir e ficar nervosa e acabar sendo influenciada, né? Porque aí acaba sendo influenciada da negativa. Pelo menos momentaneamente. Né? Por que nos recomenda? O que nos recomenda o comportamento cristão? Não é? O comportamento cristão nos recomenda o quê? Eu sou bom. E se você me contrariar, pisar no meu calo, não é que aí você vai ver o que vai te acontecer. Não. Você vai experimentar da minha bondade. Então, todas as vezes em que eu sou provocado, de certa forma, as pessoas têm que experimentar da minha boa vontade, têm que experimentar do meu acolhimento, têm que experimentar da minha paciência. Caminho difícil. É esse que precisamos trilhar. Não, nós temos que eliminar o comportamento dicotômico. Eu sou bruxa e eu sou fada mediante aquilo que eu recebo. Certo? Principalmente por uma questão de inteligência, porque a vida devolve para nós o que nós damos para ela. É melhor assim. Ô, Celinha, eu não sei não, mas eu quero me gabar da noite de hoje. Estou entregando para você adiantado. Agora, segura essa, porque não é mole não acontecer comigo, hein? Ô, Heraldo, são as vibrações, né? Com esses pensamentos bons todos. Ué, né? Aqui, mas olha só, eu não sei em qual questão que você parou. Eu parei na 461 ainda. Então tá. Porque agora eu acredito, Célia, que o estudo dessas questões, quer dizer, como havemos de distinguir os pensamentos que não são próprios, que não são sugeridos, né? 462 é sempre de dentro de nós mesmos que os homens de gênio tiram suas ideias. Essas já vão ser mais bem compreendidas com essa, entendeu? Botei aí a farinha, o ovo na mesa aí, tá, os ingredientes. Acho que o próximo estudo vai fazer o bolo mais fácil. Eu estou achando que vai mesmo, Heraldo, a ponto de que cada um que entrar na reunião de educação e desenvolvimento mediúnico vai saber de pronto se é ele que está dando a comunicação ou se é o espírito. Pronto. Pelo menos vai começar a dirimir algumas dúvidas. Eu vou precisar chamar a atenção para a necessidade da disciplina mental, de pesar na balança consciencial, né? Da responsabilidade que temos, porque emitimos das fusões, né? Magnéticas. E isso na vida também, né? E lógico, é para a vida, para a vida. Quando a pessoa pensar assim, nossa, eu estou bravo com fulano. Mas, aí vai falar assim, nossa, de onde vem isso? Por que eu estou bravo? E antes de continuar bravo, vai examinar, né? Eu fiz sem nenhum oportunismo, claro, um estudo como esse, mas pensando sobre essa ótica, Celinha, eu que devo tanto, e obviamente por isso tenho tantos credores, eu acho que aí eles vão, ouvindo isso, vão passar a ser condescendentes comigo. De certa forma, eu vou ser bem beneficiado.
Todos Mas nós, né? eu não fiz proposital. Ô, Heraldo, muito obrigada, muito bom. Eu peço licença a você, Celinha, preciso também me retirar, eu tenho um compromisso. Compreendo, sei disso. Vamos, então. Um abraço. Agora quem vai entrar